Luiz Augusto Carlim. Eu sou professor do IBDEC, já faz bastante tempo, não vou falar quanto tempo faz, tá? Mas já faz bastante tempo que eu sou professor do IBDEC. Eu sou advogado e moro em Piracicaba, no estado de São Paulo. Eu não sei se todos que estão aí são do estado de São Paulo, né? Mas eu sou de Piracicaba. Eu falo porta, porteira, portão. Eu sou caipira. Bom, gente, fico contente de ver que a sala está cheia. Muito obrigado da presença de vocês, tá? Só que eu quero começar falando o seguinte, e isso eu tenho que deixar bem claro para todos, tá? Não sou o dono da verdade, viu, gente? Eu não sou o dono da verdade, eu nem quero ser o dono da verdade. Eu estou trazendo para vocês aí uma curiosidade que eu também vi, é uma possibilidade da gente esclarecer algumas dúvidas, né? Porque é um assunto relativamente novo. Por que eu falo relativamente novo? Porque nós estamos falando de uma lei do ano passado, né? Que realmente já entrou em vigor e que não tem mais nada para entrar em vigor. Foi nesse ano que o que faltava dela para ela entrar em vigor, entrou em vigor. Então, ela está em vigor, então ela já está aí. As multas, acredito eu que já estejam acontecendo. Aí vai depender um pouquinho de efetivo, né, galera? Sabe, assim, de saber se tem fiscal para ir realmente aplicar a multa, fazer a vistoria e tal. Mas, enfim, né? E aí eu vi que tem aí, mas vocês vão ver que tem uma peculiaridade esse tema nosso aí, né? Que é o que eu falo, que o povo está cheio de mimimi, né, gente? Eu acho que o brasileiro hoje está com muito mimimi, meu. Eu não sou novinho, tá? Na minha época não tinha esse mimimi aí, gente. Era diferente a coisa. A gente tinha que realmente vestir a chuteira e ir para o jogo, gente. Não tem essa, não. Tá machucado? Tá, não tem problema. Veste a chuteira e vai para o jogo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, vamos lá. Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu vou trazer para vocês a minha visão. Você ia falar alguma coisa, Albert? Não. A Beatriz, que está no Elbert. E aí, Beatriz, ia falar alguma coisa? Não? Ia desejar boa noite. Tá, jóia, então. Eu estou tentando aqui desde antes das 7. Tá, jóia. Obrigado, viu? Então, de novo, ó, eu não sou dono da verdade, tá, gente? Eu vou trazer para vocês a minha interpretação, o meu entendimento. E eu gosto de falar para todos, quando a gente vai entrar numa discussão, vamos usar esse termo, né? Discussão, porque todo mundo fala de discussão. Mas discussão é algo saudável, tá bom, gente? Então, quando a gente vai entrar num debate, numa discussão, eu gosto de trazer o exemplo de eu, de frente para vocês aqui, se eu colocar um 6 na minha frente aqui, pela imagem que a câmera vai mostrar para vocês, vocês vão ver um 9. E é o mesmo desenho que está na tela, só que eu, daqui da onde eu estou vendo ele como um 6. E quem está na minha frente, olhando para ele de frente para mim, está vendo um 9. Nós estamos olhando para a mesma figura, mas a gente está tendo interpretações diversas, né? Eu estou olhando para o 6, ele está olhando para o 9. Então, é nesse sentido que eu falo para vocês que eu não pretendo ser dono da verdade. Pelo contrário, eu sou o primeiro que, quando eu estiver numa discussão, numa conversa, e eu for convencido de que meu ponto de vista não é o real, o correto, eu sou o primeiro a falar, desculpa, eu me enganei, eu que estou errado, eu pretendo agora mudar meu ponto de vista e tal. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje falando isso, que eu não sou o dono da verdade, tá? E essa a magia até da minha profissão, né? Porque eu sou advogado. E o advogado, ele não trabalha com meios, e sim com resultados, né? Então, a gente precisa
envidar esforços para que a gente consiga atender às expectativas dos nossos clientes. Mas nem sempre a gente consegue, tá? Eu não posso dar garantia de vitória se não depende de mim. Não depende nem de mim e nem da outra parte, né? Depende de um louco que está sentado ali com a caneta na mão, que tem o nome de juiz. Então, é esse daí que vai falar quem vai ganhar o processo, se é um ou se é outro, tá? E eu costumo usar ainda o termo que vence quem convence. Qual é a forma de eu convencer as pessoas? Eu tenho o argumento, eu tenho desenho, eu tenho livros, eu tenho várias formas, né, de convencer as pessoas, tá? Então, eu estou trazendo para vocês hoje o que eu acho que é um tema polêmico, mas não posso deixar de trazer para vocês também o comentário do que aconteceu essa semana, né? No dia 30 e no dia 1º. Não sei se vocês trabalham em departamento pessoal ou não, mas no dia 30 teve aí uma medida provisória que alterou o valor do salário mínimo. E daí, no dia 1º, teve uma outra medida provisória que alterou a tabela do imposto de renda. Então, para o fechamento do mês de maio, a gente já vai usar essas tabelas. E aí puseram um valor de dedução no imposto de renda, que era a dedução simplificada, e que isso daí ainda está dando muita polêmica, tá? Mas eu vou deduzir junto com as outras deduções, eu deduzo só uma, eu posso deduzir isso em todas as faixas, então é questão de interpretação, de entendimento, tá? Como estava combinado com vocês aqui, né, como a gente já tinha programado essa palestra, essa conversa nossa aqui, então aí eu decidi que eu vou manter essa palestra aqui, essa conversa, e, se for o caso, a gente agenda uma outra conversa aí para falar sobre isso. Tá bom, gente? Peço que vocês visitem as nossas redes sociais e se informem sobre as nossas atividades lá no ibdec.net, tá? Vamos lá, então, gente. Outra coisa. A gente tem bastante participante, né? Nós estamos aqui com mais de 70 participantes. Olha só que maravilha, que bom. Então, acho que fica meio difícil a gente abrir o microfone para todos, tá? Então, se houver necessidade de participação, fiquem à vontade. Eu acho que isso daí é o que soma, né? É o que agrega. Então, fiquem à vontade. Eu só vou pedir a gentileza para, dependendo da situação, anota aí qual é a pergunta que você vai fazer, qual é a dúvida que você tem, para, no final, a gente conversar um pouco. Ou, se não, põe lá no chat, lá. Por que eu falo isso? Porque pode ser que a resposta para a sua pergunta eu já vá dar no minuto seguinte. Então, aguardem, e se realmente não tiverem o esclarecimento, peço a gentileza que vocês daí façam a pergunta, seja pelo chat ou verbalmente. Beleza? Vamos começar? Para não atrasar muito aí, que eu não sei o tempo da galera, né? Tá? Campinas, é daqui da nossa região, né? Eu sou de Piracicaba. Bora lá, então, gente. Sejam bem-vindos. O nosso papo hoje é sobre assédio no ambiente de trabalho, o que diz a Lei 14.457/2022. Então, esse é o tema, né? Assédio no ambiente de trabalho. O que diz a Lei 14.457/2022? E aí vocês vão ver que essa lei, na verdade, ela trata desse tema só no artigo 23, mas a gente chega lá, tá? Então, para falarmos sobre esse tema, a gente precisa definir o que é assédio, né? Você sabe o que é assédio? Assédio é uma conduta abusiva, insistente, impertinente e inconveniente, e pode ocorrer por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos,
desenhos, escritos e etc. O assédio, por si só, traz danos à personalidade, à dignidade e à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Mas, e aí que é o detalhe, para uma conduta ser configurada como assédio, é necessário que ela seja reiterada e prolongada no tempo. Atos isolados, muitas vezes, não são considerados assédio. Só que é aquela história. Quando eu costumo dar aula, eu faço algumas perguntas e a hora que os alunos vão dar a resposta, eu falo, a resposta que vocês têm que me dar é depende. Tudo vai depender da interpretação. Então, não é que ato isolado não é assédio. Ele pode ser assédio, mas tem que ser interpretado para verificar como que ele está sendo analisado ali, tá bom? Então, o assédio é essa importunação. Esse é o assédio. E aí nós temos vários tipos de assédio. Nós temos o assédio moral, o assédio sexual e tal. Então, vamos falar um pouquinho de assédio moral. Porque assédio moral é um mal que contamina não só a vítima, mas toda a rede de relacionamento. E aí, inclui colegas, amigos, a própria família. Tudo bem, inclui essas pessoas, contamina essas pessoas. Mas o que é o assédio moral? O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, desenhos, escritos, e que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa. É uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocionalmente o indivíduo. E aí ele pode ocorrer por meio de ações diretas, que são acusações, insultos, gritos, humilhações públicas. Ou então pode ocorrer por ações indiretas, que é a história da propagação de boatos, ou então o isolamento daquela pessoa, a recusa na comunicação, aqueles atos de exclusão, né? Fofoca, exclusão social. E é interessante a gente ver que a humilhação repetitiva e de longa duração vai interferir na vida do profissional e vai comprometer a identidade, a dignidade e as relações afetivas e sociais. Tudo isso gerando danos à saúde física e mental. Então, a gente tem que entender que tudo isso que eu falei pode evoluir para uma situação que vai gerar a incapacidade de trabalhar, tá? E isso vai gerar o desemprego, em alguns casos até a morte. Vai saber o que é o gatilho para alguns, né? Para alguns, a perda de um relacionamento faz com que ele se mate. Para outros, a perda de um relacionamento faz com que ele solte o rojão. Então, é complicado a gente avaliar o assédio aqui, as consequências do assédio. No ambiente de trabalho, o assédio moral pode ser classificado de acordo com a sua abrangência, tá? Então, vocês vão ver que lá no ambiente laboral, nós temos aquele assédio moral interpessoal, que é aquele assédio individual, entre as pessoas físicas, né? Então, é direto e pessoalmente. E a única finalidade do assédio moral interpessoal é prejudicar ou eliminar o profissional naquele ambiente, na relação com a equipe. Mas a gente não pode esquecer que tem o assédio moral institucional, que não é aquele assédio individual, físico, de uma pessoa para outra. O assédio moral institucional ocorre quando a própria organização incentiva ou, então, tolera atos de assédio. Percebam que a tolerância é um incentivo. E, nesse caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão,
Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos lá um funcionário que pratica um assédio contra um subordinado seu, e a empresa, a instituição, sabendo disso, se omite. Por meio da omissão, ela está incentivando os atos de assédio. Por quê? Porque ela não fala nada, ela não chama a atenção do assediador. Então, é importante que a organização ela entenda que ela tem que impedir de todas as formas essa questão do assédio. Então, ela precisa de estratégias para enfrentar esse problema do assédio. E o que a gente vê, muitas vezes, são essas estratégias utilizadas de forma desumana, de forma a prejudicar o funcionário, visando melhorar a produtividade. E aí, implicitamente, essa organização acaba criando uma cultura de humilhação, controle, menosprezo. Tá? Agora, eu acho que é interessante a gente aqui deixar bem claro o seguinte: exigir eficiência no cumprimento de meta, por si só, não é assédio moral. É natural que haja aí cobrança, crítica, que a sua atividade seja avaliada, né? Que o comportamento profissional de quem está ali naquele ambiente seja interpretado, seja utilizado. Então, eventuais reclamações da chefia por alguma tarefa não cumprida ou realizada, por si só não vai configurar assédio moral. Eu chegar para o meu funcionário e falar para ele, ô fulano, pedi para você fazer aqui, pedi para você fazer 3 peças aqui para mim, já terminou? Não, terminou só. Então, vê se consegue terminar a terceira. É uma forma de cobrar. Outra coisa é eu chegar e falar, fulano, ainda não terminou a segunda peça, você é um vagabundo, você não vale nada. É por isso que você está onde você está. Então, isso já virou um caso de assédio, tá? E a gente tem que entender também que o assédio gera um dano moral, passivo, inclusive, de uma indenização, tá? Então, vamos deixar bem claro que a figura central do assédio é desestabilizar o indivíduo. Esse é o objetivo. Então, é eu pegar no ponto fraco desse colaborador de forma a desestabilizá-lo. E vamos combinar, eu impor meta e desestabilizar, eu estou ganhando alguma coisa? Eu não. Por isso que, por si só, a imposição de metas não é assédio. Entretanto, a conduta como se avalia o cumprimento dessas metas pode ser assédio. Então, a gente tem aí algumas modalidades de assédio moral. Nós temos 3 modos distintos, que é o assédio moral vertical, né? Que é aquele que ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes. Então, é o chefe com o subordinado, é o diretor com o gerente, é o líder com o encarregado. Então, nível hierárquico diferente, tá? E aí eu posso dividir esse assédio moral vertical, que tem nível hierárquico diferente, em descendente e ascendente. Pelo próprio nome, eu já sei que o descendente é aquele que é caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos subordinados. E o ascendente é o praticado por subordinado, ou então um grupo de subordinados, contra o chefe, para derrubar o chefe. Um exemplo aí de assédio, que inclusive hoje eu estava acompanhando aí umas notícias aí, em relação, por exemplo, ao técnico de time de futebol, né? Muitas vezes os jogadores se unem para derrubar o técnico. Então, é uma modalidade de assédio ascendente contra
o seu superior hierárquico. Então, vai causar constrangimento a esse superior, e aí ele vai, em razão desse boicote aí, né, ser substituído. Então, muitas pessoas falam, mas eu sou subordinado, eu não consigo assediar alguém que seja um superior hierárquico meu. Depende. A história do boicotar, por si só, já é assédio. Mas, como eu falei agora há pouco, tudo vai depender da interpretação, tudo vai depender de como aquilo foi gerado, de como foi interpretado. Eu gosto de falar o seguinte, que em algumas situações, como eu falei para vocês do mimimi, né? Em algumas situações, eu já vivenciei isso. Você xinga o seu ali o seu assediado, vamos usar esse termo, e ele sai rindo. Em outras, você elogia e ele fica ofendido. Por quê? Porque a forma como é colocada que vai interferir nisso daí. Então, esse é o que a gente chama de assédio moral vertical, tá? Que pode ser ascendente ou descendente. Ascendente, do funcionário para o patrão. Descendente, do superior hierárquico para o funcionário. Esse é o horizontal. Mas também tem, esse é o vertical. Mas também tem o horizontal, que ocorre entre as pessoas que pertencem ao mesmo nível de hierarquia. Então, é um comportamento instigado pelo clima de competição exagerado entre aqueles diversos colegas de trabalho. O assediador, nesse exemplo, ele vai promover uma liderança negativa perante os que fazem intimidação ao colega. E aí a gente pode chegar perto do que muitos chamam de bullying, tá? Por quê? Porque são vítimas vulneráveis. O bullying é quando a vítima não tem capacidade de reagir. Então, por isso que são contra as vítimas vulneráveis. E, por fim, existe o assédio moral misto, que é o vertical e o horizontal. A pessoa é assediada por superiores hierárquicos e, inclusive, por colegas de trabalho. Quer dizer, uma pessoa muito benquista no ambiente de trabalho, né? E a gente sabe que existem pessoas assim, tá? Em geral, a iniciativa da agressão, do assédio aí, vai começar sempre com uma pessoa. É um que puxa a fila, e os demais acabam seguindo esse líder aí, né? Que de líder não tem nada, porque para assediar não é líder. Então, quais são as características desse assédio que eu acabei de passar para vocês aí? Então, a gente tem algumas atitudes que vão caracterizar o assédio. Então, eu poderia elencar aqui para vocês, retirar a autonomia do colaborador, ou então contestar a todo momento as suas decisões, os seus posicionamentos. Existe também aquele assédio de sobrecarregar o colaborador com novas tarefas, ou então retirar as tarefas que ele tinha anteriormente, provocando nesse colaborador uma sensação de inutilidade, de incompetência. Então, eu encho de atividade ou eu tiro atividade. Ou eu faço as duas coisas juntas. Aí ele não tem uma estabilidade. Outra coisa que pode ser considerada assédio é ignorar a presença daquele que se quer assediar. E aí a gente acaba falando só com as outras pessoas que estão presentes. Então, isso é uma forma de assédio. Ou então, passar tarefas humilhantes, gritar, falar de forma desrespeitosa, ofender, espalhar rumores, ou então divulgar boatos ofensivos, e aí pode ser até indiretamente, tá? E, junto com isso, envolver a vida particular desse assediado, dessa vítima, né? E envolver ele com apelidos pejorativos, quando ele
eu trabalhei numa empresa que tinha o departamento comercial. E uma vez foi feita uma programação lá, e teve um dos vendedores lá que não chegou a atingir o objetivo. Ele tinha lá os seus problemas lá dele, e aí, a hora que ele voltou, e no resultado, o gerente impôs contra ele situações ridículas, fechatórias, sabe? De repente, fazer uma dancinha, usar uma roupa que não era a que estava sendo utilizada normalmente. Então, é complicado. Dá para assediar também postando mensagens depreciativas nos grupos sociais aí. Hoje, eu conheço algumas pessoas, inclusive, que já tentaram até suicídio pelo que foi dito na rede social. A minha dica é: ignora, gente, ignora. Evite a comunicação dentro desses grupos, envolvendo essas pessoas que estão te menosprezando, se você for a vítima do assédio, tá? É considerado também assédio isolar fisicamente o colaborador, desconsiderar as suas opiniões, retirar desse funcionário cargos e funções, impor condições e regras de trabalho mais rígidas, delegar tarefas impossíveis, manipular informações deixando de repassá-la, tratar com rigor excessivo, inclusive isso daí já está lá até lá no 483 da CLT, que é a justa causa do empregado para o patrão, tá? Advertir arbitrariamente, instigar o controle de um colaborador sobre o outro, e tudo isso daí vai gerar aquele clima de desconfiança entre os colegas e, consequentemente, vai gerar o assédio. Mas, na verdade, gente, a gente começou aí falando do assédio com a Lei 14.457 de 2022. Mas o que tem a ver o assédio com essa Lei 14.457 de 2022? Alguém já teve curiosidade de ver qual é a matéria que essa lei trata? A lei, na verdade, ela diz respeito à proteção e incentivo à empregabilidade de mulheres e mães. Essa lei, ela estabelece novas regras para direitos como o reembolso creche e o retorno ao trabalho no período pós-licença de gestantes, de quem tem esse afastamento. Mas o que essa lei tem a ver com o assédio, gente? Se você pegar essa lei aí, você vai ver que fala do mais mulheres e tudo isso daí. E somente no artigo 23 dessa lei aí, 14.457/2022, é que vai ter menção a essa questão de assédio. Mas a lei faz menção à questão do assédio citando a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Com essa alteração dessa lei, no artigo 23, a CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E aí, em razão desse artigo, vai ser necessária a implantação de medidas de prevenção e combate ao assédio sexuais e demais violências no ambiente de trabalho. E, fora esse combate, vai ser necessário criar um canal de denúncias. Isso é obrigação da CIPA. Então, vamos entender que a CIPA já existia antes dessa lei. A CIPA,
ela estava prevista lá na NR5, nas normas regulamentadoras. E é lá que fala qual é a organização que tem que ter a CIPA, quantos membros tem que ter a CIPA, porque não são todas as organizações que precisam ter CIPA constituída. Dependendo do número de funcionários, eu não preciso ter a CIPA. Então, é isso que é interessante a gente observar nessa lei, que a lei, ela muda a CIPA, tá? Então, o artigo 23 vai fazer essa alteração e é só o artigo 23, tá? Ele tem os seus incisos, ele tem os seus parágrafos, mas o único artigo dessa lei que fala do assédio é o artigo 23. O resto fala da empregabilidade da mulher, dos benefícios, dos incentivos, tá? Então, já a gente vê esse artigo 23 na íntegra, tá bom? Eu vou falar para vocês ele na íntegra. Então, é importante a gente deixar claro aqui para vocês o seguinte: muito embora essa nova lei aí que eu acabei de falar de 2022, 14.457, ela determine que somente as empresas que possuem a obrigatoriedade da CIPA, não são todas as empresas que precisam ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio constituída. Quais são as empresas? As regras estão lá na NR5. Então, essa lei, ela determina que somente as empresas que possuem a obrigação da CIPA têm que respeitar essas regras aí de ter esse canal de denúncia, de ter estruturado esse mecanismo contra assédio. Mas eu, como advogado, independente de ser advogado do trabalhador ou da empresa, eu entendo que essas regras devem ser princípio básico de todas as organizações, não somente daquelas que possuem a CIPA por obrigação, ou seja, eu estou fazendo porque é por obrigação. Não, eu estou fazendo porque é a cultura da minha empresa, preservar o ambiente laboral, tá? Então, a gente não pode esquecer que a CIPA já era exigência anterior a essa Lei 14.457 de 2022. Então, eu acredito que todas as empresas que tenham a CIPA já estejam cumprindo esse requisito. O que existe é a responsabilidade da CIPA em relação ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. E, para isso, a lei exige a implementação de um canal de denúncias. E esse canal de denúncias não precisa ser de dentro da organização. Ele pode ser terceirizado ou próprio. O que a gente tem que bater bastante na tecla é que, independente do canal ser próprio ou terceirizado, a implantação dele tem que ser seguida por diversos treinamentos e campanhas de comunicação. Por quê? Porque eu tenho que mudar a cultura. Então, a obrigação da CIPA é proporcionar treinamentos em relação ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente do trabalho. E esse canal que eu falei para vocês, que é o canal de denúncias, e que pode ser terceirizado, aí vai depender da organização, tá? E eu acho que esse canal de denúncias terceirizado, ele, sendo independente, ele vai garantir o anonimato na denúncia. E, com isso, ele vai proporcionar um ambiente mais seguro e confiável. Mas vai depender da organização. Por que eu falo isso, gente? Porque, se vocês repararem,
eu não sei aí a empresa de vocês, o ambiente que vocês trabalham, mas tem muitas empresas que terceirizam os exames admissionais, os treinamentos da CIPA, a elaboração do mapa de risco, do PPRA, do PCMSO, que não tem um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança contratado. Ele terceiriza. Então, nesse sentido, é que a gente pode, inclusive, terceirizar esse canal de denúncia. Tá? Esse canal tem que ter escuta ativa e sensibilizada. Ele tem que estar ali e fazer jus ao que ele foi pensado. Então, por isso é que a sugestão é que esse canal seja formado por psicólogos ouvidores. É a história do RH e o DP. O DP é o burocrático, o RH é o que vai executar as atividades visando a melhoria da condição para os funcionários. Quem que exerce a função de RH dentro de uma organização? É o psicólogo. E do DP? O DP não tem necessidade de ser um profissional, já que o DP lida com a burocracia. Então, por isso que esse canal deve ser formado por psicólogos ouvidores, a fim de que esses profissionais possam suprir as necessidades e atender às expectativas de quem foi lá denunciar. Porque quem vai denunciar espera um resultado. Se ele vai lá e faz uma denúncia e não tem nenhum resultado, nem mesmo um posicionamento da organização acerca daquela denúncia, a credibilidade vai para o ralo. E isso daí compromete toda a organização. Então, para a prevenção e combate ao assédio sexuais e outras formas de violência nas atividades, tornou-se obrigatório às empresas o tratamento dos casos de assédio de forma estruturada. E o que a empresa pode usar como ferramenta para que isso dê resultado? O canal de denúncia anônima. Então, eu dou como sugestão aí, incluir regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, principalmente nas atribuições da CIPA. E, quando da integração, passar para aquele novo funcionário todas essas regras. E, temporariamente, periodicamente, fazer aí uma reciclagem nesse sentido. Outra dica é fixar procedimentos para receber e acompanhar as denúncias, porque não adianta fazer denúncia e não ter resposta. Se houve denúncia, é necessário acompanhar a denúncia, apurar os fatos e aí, quando for o caso, aplicar as sanções aos responsáveis. Tá? Porque quando for o caso? Porque muitas vezes o que está sendo tratado como assédio não é assédio. É isso que é importante, tá? Garantir que esses procedimentos de denúncia preservem o anonimato do denunciante sem prejuízo dos procedimentos cabíveis. Então, tem que realizar ações de capacitação, orientação e sensibilização em todos os níveis hierárquicos da empresa e sobre todos os temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho. É muito importante a revisão ou as alterações dos contratos de trabalho, além de fiscalizar as adequações promovidas pela própria CIPA. Então, eu preciso, sim, ter uma programação pré-definida de implantação, de acompanhamento, de ações para que essas denúncias sejam, pelo menos, apuradas, né? Por quê? Porque eu preciso ter foco na condução e apoio nas negociações. Não adianta eu ir lá e fazer um canal e esse canal ficar perdido. O que a gente não pode esquecer é que os sindicatos estão aí. E agora eles voltaram com força total. Então, eu acho que é legal a gente
também ter apoio nas negociações com os sindicatos, para que a gente possa realizar auditorias periódicas, identificando quais são as situações que não estão sendo atendidas, tá? Então, eu vou falar para vocês o que diz o artigo 23 da Lei 14.457/22. Diz o seguinte, está lá, artigo 23, para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas com comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias. Tudo isso com vistas à prevenção e ao combate ao assédio e as demais formas de violência no âmbito do trabalho. Então, quais são as medidas? Inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa. Tudo isso com ampla divulgação aos empregados através de treinamentos. 2, fixação de procedimentos para o recebimento e acompanhamento de denúncia. Tudo isso para que seja possível apurar os fatos e, quando for o caso, aplicar as sanções pertinentes, garantindo sempre o anonimato da pessoa denunciante. Por quê? Porque senão ele vai virar vítima. Ele já está denunciando porque ele foi vítima. Se ele não ficar em sigilo, né, em anonimato, ele com certeza vai sofrer outras perseguições, né? O 3 é a inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência nas atividades diárias da CIPA. E, por último, a realização, a cada 12 meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e de todos os níveis hierárquicos sobre os temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho. Tudo isso em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem efetividade. Então, se eu vou pegar alguém que não tem uma devida instrução, eu tenho que facilitar a minha informação para esse funcionário, tá? E aí, dentro do próprio artigo 23, tem a informação que o recebimento de denúncias que foi citado lá não vai substituir o procedimento penal correspondente. Isso daí, caso a conduta que foi denunciada se encaixe na tipificação de crime. Então, eu vou montar... O legislador trouxe aqui para a gente essa lei 14.457, que fala sobre o assédio sexual. Gente, os crimes de assédio, de perseguição, de intolerância, já estão lá no Código Penal, tá? Às vezes, eu acho que o Brasil tem muita lei inócua. O Brasil, muitas vezes, faz lei que não é usada. Por quê? Porque já tem outra lei para isso. Tá? Mas, enfim, é o cidadão lá do Poder Legislativo que está lá trabalhando, né? E aí, a gente vê que o prazo para adoção das medidas é de 180 dias depois da entrada em vigor da lei. A lei entrou em vigor em 2022. Ou seja, já está sendo exigida a adoção das medidas que estão previstas na lei. E aí, isso daí, eu estou falando do artigo 23 dessa lei 14.457. Fora o artigo 23, a lei também alterou o item 1.4.1.1 da NR1,
Então, esse daí também foi alterado. A NR1 também sofreu alteração. E o que fala a NR1? A NR1 diz o seguinte: as organizações obrigadas, na verdade, item 1.4.1.1 da NR1, diz o seguinte lá: as organizações obrigadas a constituir CIPA, previstas lá na NR5, devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias com vistas à prevenção e ao combate do assédio sexual. Então, tem que incluir regras de conduta a respeito do assédio sexual, tem que fixar procedimentos para o recebimento e acompanhamento de denúncias, tem que realizar, no mínimo a cada 12 meses, ações de capacitação, orientação e sensibilização, tá? Então, o que o artigo 23 impõe está lá na NR1, no item 1.4.1.1. E é por isso que a capacitação é importante. É necessário aumentar a preocupação com o treinamento dos funcionários. Não só dos funcionários, mas dos membros da CIPA. O assunto é novo, é delicado, deve ser tratado com sigilo e maturidade. A pauta é importante e é uma pauta cara para a sociedade. O que a gente não pode é jogar no lixo tudo isso daqui, é banalizar o que está acontecendo, tá? Então, o assunto, por ser novo e delicado, ele tem que ser tratado com sigilo e maturidade, tá bom? É importante que a gente esclareça para vocês aí que o parágrafo 1º desse artigo que eu falei da Lei 14.457, artigo 23, o parágrafo 1º, ele afirma, no texto dele, que o recebimento de denúncias de assédio sexual e violência não substitui o procedimento penal correspondente, tá? Então, se for possível eu tipificar a conduta daquele agressor, daquele assediador, dentro do que está demonstrado lá no Código Penal, no artigo 216-A, ele vai responder pelo crime do Código Penal, artigo 216-A, tá? Por quê? A gente vê aí um canal de denúncias, mas qual que seria a punição desse funcionário que praticou o assédio no caso de assédio? Então, o que a gente sugere é que, havendo havendo aí um indício, vamos usar desse jeito, havendo um indício de que houve um assédio, independente desse assédio ser sexual, moral, bullying, havendo indício desse assédio, dessa prática, a gente sugere que não só o funcionário, mas a própria organização realize faça lá o registro de uma ocorrência junto à autoridade policial, tá? Então, a empresa pode fazer, o funcionário pode ir fazer. Para quê? Para que ele preserve os seus direitos, para que ele possa, caso seja confirmado esse tipo de conduta, ele conseguir uma indenização, ele conseguir que haja uma punição para o assediador, né? Então, é necessário o envolvimento de toda a empresa durante o procedimento de responsabilização do assediador. Para quê? Para saber se ele está cometendo uma conduta criminal ou se o que ele fez não é assédio, não é crime. Porque lembrem que eu falei que eu exigi do meu funcionário que ele efetivamente execute as atividades para as quais ele foi contratado
de forma satisfatória, dentro do prazo, isso daí não é assédio. Isso daí é meta. O problema é eu transformar essa meta em algo inatingível e, aproveitando dessa possibilidade, acabar ridicularizando esse funcionário através de brincadeiras, de pegadinhas, de tratamento ofensivo. Por isso que a conscientização e treinamento de todos os colaboradores, desde a direção até o mais novo dos empregados, é essencial. Então, como que a gente vai resolver esse problema do assédio? Com treinamento. Alguém te chamando? Pois não? Não, foi só tossir. Só limpei a garganta. Ah, tá bom, então. Desculpa cortar. Gente, vamos lá, então. Opa. Aqui. Aí. Vamos lá? Então, é interessante a conscientização e o treinamento de todos os envolvidos, tá? E aí não interessa se ele participa da capacitação, da CIPA, da gerência, não interessa. Todos têm que estar envolvidos, todos têm que entender que é a história do que a minha função vai interferir na função dos outros. Para quê? Para que eu possa, com o envolvimento de todos os colaboradores, identificar se o que eu propus como medida de impedir, de limitar esse assédio, está sendo eficaz ou não. Por quê? É aquela história que eu falei no começo já. Se eu preciso ter uma atitude em cima do assediador que dê resultado, porque senão ele vai continuar cometendo os mesmos atos. Então, eu preciso de algo eficaz para que o ambiente de trabalho continue seguro, saudável e livre de toda e qualquer forma de assédio e violência. E aí, a gente tem também a violência, o assédio sexual, né, gente? Então, entendam que o assédio sexual, ele traz como consequência uma relação sexual. Então, eu, como homem, assediar uma mulher, mas sem o intuito de obter relação sexual, não é assédio sexual. É assédio, mas não é assédio sexual. E é isso que eu estou vendo que está sendo banalizado, né? O homem não pode mais falar com a mulher que vira assédio, e vira assédio sexual. Não, o assédio sexual é você ter relações, conseguir relações sexuais com a pessoa assediada. Se você não tem o objetivo de conseguir relação sexual, não é assédio sexual. Pode ser assédio, mas não sexual. O que eu sei, gente, é que a tarefa não é fácil, tem muita coisa ainda aí para implantar, para mudar, e quando eu falo é mudar a consciência dos empregados, tá? É difícil a gente mudar a cultura organizacional. Então, é nesse sentido aí que a gente trouxe essas informações. Como provar? Deixa eu aproveitar, deixa eu pegar aqui minha lupa para ler aqui. A Ana mandou aqui. A lei surgiu para o respeito mútuo, beleza, é isso mesmo. A gente tem sempre que se respeitar, isso é. Como provar os funcionários podem provar o assédio no ambiente de trabalho? Como podemos ajudar os outros no ambiente de trabalho orientados? É o que eu falei para vocês, pessoal. Vence quem convence, tá? Eu vou dar para vocês um exemplo de um caso de hora extra que eu consegui que a empresa pagasse hora extra para a pessoa sem a necessidade de eu levar uma testemunha que trabalhasse no mesmo ambiente daquela pessoa. Aqui em Piracicaba,
a educação, a Escola de Engenharia de Piracicaba, que é a Fundação Municipal de Ensino, ela fica do lado do shopping, tá? E a aula acaba no shopping lá, acaba, e o ônibus sai da faculdade e passa pelo shopping. E aí, a hora que ele passa pelo shopping, ele pega os funcionários que estão indo embora do shopping. Então, quando eu levei a testemunha, o juiz perguntou: o senhor conhece essa moça? Ele falou: não. O senhor trabalha com ela? Não. Mas você não deveria responder pelo 311. Eu estudo na faculdade, na frente do shopping. E todo dia, quando eu vou embora da faculdade, essa moça entra no ônibus junto comigo e desce no mesmo ponto meu. Não sei onde é a casa dela, não sei o que ela faz, não sei nada. O que eu posso falar é que ela pega o ônibus às 10h30 da noite, todo dia comigo, e desce lá no mesmo ponto que eu. Aí eu olhei para o juiz e falei: seu juiz, o senhor acha que ela vai passear toda noite no shopping, em volta às 10h30 da noite, toda noite no shopping, seu juiz? Aí o senhor está de brincadeira, né? Ele falou: não, realmente ficou comprovado que ela ia lá e tal. Então, a gente consegue provar através de várias possibilidades. Então, eu tenho documento, eu tenho testemunha, eu tenho imagens, eu tenho diversas possibilidades, tá? De acordo com o juiz trabalhista aqui de Piracicaba, ele fala que a prova documental é a prostituta de todas as provas, porque papel aceita tudo. E para quem trabalha no departamento pessoal, a questão, já explico já, Marcial, e para quem trabalha no departamento pessoal, sabe que muitas vezes você pega documento com datas erradas. Vou dar um exemplo aqui. A maioria de quem trabalha no departamento pessoal vai lá fazer a comunicação de férias para o funcionário sem respeitar os 30 dias de antecedência. Segunda-feira está de férias, assina aqui, o documento que ela está assinando está com data de 30 dias atrás. Quer dizer, o papel aceitou isso daí, tá? Então, é importante a gente entender sobre isso. O papel aceita tudo. Como que eu vou provar? Eu vou provar através do que eu conseguir esclarecer para quem vai analisar esse fato, tá? Então, pode ser testemunha, pode ser uma imagem, pode ser uma gravação, pode ser até uma foto de um outro lugar, tá, gente? Então, aí a questão das provas é complicada. Mercival, a história do assédio sexual, cara, é eu conseguir vantagem sexual. O simples fato de eu chegar e pressionar uma pessoa do sexo oposto ao meu, mas cujo objetivo não é o coito, não é obter vantagem sexual, não é assédio sexual, pode ser assédio. Então, para ser assédio sexual, o objetivo do assédio é você ter a relação sexual com a pessoa que está interagindo com você, tá? Então, por exemplo, eu querer que você que uma determinada secretária saia comigo para praticar sexo. Então, isso é um assédio sexual. O simples fato de eu forçar a secretária a tomar um posicionamento não quer dizer assédio sexual. Pode ser que o meu termo de convencimento seja nesse sentido, né? Olha, eu tenho imagens sua lá despida, né? Nudes, é assim que chama, né? Eu tenho nudes seu e eu vou usar o nudes seu para eu poder conseguir um cargo melhor dentro da minha empresa. Não é assédio sexual. Você está assediando a pessoa usando como argumento o nudes dela. Mas o seu objetivo não é obter vantagem sexual. Percebe? É nesse sentido. Ana Carolina,
Assédio sexual é o ato ou a tentativa contra a vítima? Como passar a mão sem consentimento. Observe, Ana, que o passar a mão sem consentimento é satisfazer a lascívia. É ele tocar a pessoa, seja homem ou mulher, é ele tocar. Ou seja, o objetivo é o sexual. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É você obter vantagem sexual. Vamos usar esse termo, vai, para tentar ficar mais claro. Ficou claro, Mercival? Ana? Beleza? Lembre-se só do que eu falei lá no começo, hein, gente? Depende. Sempre, qualquer coisa que você for falar no direito, depende. Vocês querem ver só? Quanto é 2 mais 2? Matematicamente falando. O Gilclei lá já apontou os 4 lá. Não é não, Gilclei. 2, isso, depende, Mercival. 2 mais 2 pode ser 2. Não pode? Como assim, professor? 2 mais 2 pode ser 2. Ué, se eu somar 2 metades com 2 metades, eu não tenho 2 inteiros? 2 mais 2 é igual a 2. Ah, mas você não falou que você estava somando metade e inteiro. Ninguém perguntou, por isso a história do depende. Depende do que eu estou somando, depende do que eu estou olhando, depende do que eu estou fazendo. É que nem chega o cliente aqui para mim e fala assim, doutor, se eu comer chocolate, vai dar dor de barriga? As perguntas são mais ou menos assim. Se eu comer chocolate, vai dar dor de barriga? A primeira pergunta que eu faço é, você tem um chocolate para comer? Não. Ah, então por que você está me atormentando, me perguntando se você não tem nem o chocolate para comer? Você não vai comer chocolate, então não vai dar dor de barriga. Então é mais ou menos por aí, tá, gente? A história, às vezes a gente dá exemplos chulos, radicais, mas a gente precisa trazer essa realidade para vocês. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Não gostaria de falar disso, mas eu preciso falar, porque eu sou advogado. Eu preciso, tá? Vocês querem ver um exemplo? O ano passado, na hora perto das eleições lá, onde a Rosa Weber lá falou, olha, o artigo 5º da Constituição diz que eu não posso fazer isso, isso, isso e isso. O artigo 5º é uma cláusula pétrea. Não pode ter interpretação, ele não cabe interpretação para ele. Daí ela pode, mas eu vou abrir uma exceção. Mas pera um pouquinho, isso daí está no ato das disposições constitucionais transitórias, cláusulas pétreas, artigo 5º, artigo 7º, cláusulas que não podem ser interpretadas, falseadas e nada. E ela fez isso. Então, gente, é aquela história. Eu vou ganhar ou vou perder o processo? E lá, o meu trabalho é de meios e não de resultados. Caros, infelizmente, terei que me ausentar da dinâmica dos exemplos. Legal. Obrigado, João. Valeu, cara. Obrigado você da presença aí, tá? Falas com malícia entra como assédio ou assédio sexual? Depende, aquele caso que teve recentemente lá no Congresso, lá, que teve um deputado que encostou do lado da deputada lá para falar no ouvido dela, no pé do íntimos. Eles nunca trocaram ideias. E aí ele vai chegar e encostar atrás para falar no pé do ouvido? Espera um pouquinho, gente. Entenderam? Então é complicado, Dani. A história do... lembra que eu dei o exemplo lá que às vezes você xinga o cara sai rindo? E às vezes você elogia o cara fica bravo com você? Você é um sem vergonha mesmo, não? Você está falando que o cara é sem vergonha, ele fica contente. Aí você fala, não, você está certinho. Aí o cara fica bravo com você. Quando você fala, não, você está certinho, o cara muda. Você fala, mas estou falando que você está certo, meu amigo. É complicado. O ser humano é um bicho louco, gente. Tá? Sempre vai ser interpretativo. Sempre, Douglas.
sempre interpretativo. O direito é interpretativo. O direito é interpretativo. Essa é que é a função da interpretação das leis, cara. É igual esse exemplo que eu dei aí, que eu falei, que falaram que foi um exemplo radical demais aí, do 2 meios mais 2 meios é igual a 2 inteiros. Logo, 2 mais 2 é igual a 2. E 2 mais 2 pode ser 3? Pode. 2 meios com 2 meios com 2 inteiros dá 3 inteiros. Certo? Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês se atentassem só. Haverá algum material a ser disponibilizado? Seria bom para incrementando ações da empresa? Infelizmente, não, tá? Não tem nenhum material extra. A Lu já respondeu. Obrigado, Lu. Aline, e uma pessoa que fica pegando em uma colaboradora... Ih, é sério. Por quê? Para pensar, Aline. Por que ele está pegando na pessoa? Não tem que pegar. Primeiro, que somos seres sociáveis. A gente sabe falar. Mas vai pegar tudo bem, cutucar, é aquela coisa. Agora, pelo que você falou aí, alisando Costa, sabe, isso eu entendo que é uma forma de assediar sexualmente. Por quê? Porque qual é a vantagem que você está tendo nessa daí? Se aproveitando dessa situação para passar a mão na mulher, ou no homem, seja lá quem for, né? Sim, lógico, Enio, com certeza, cara. O assédio sexual pode ser em relação ao sexo masculino. E é isso que a gente tem que deixar bem claro também para o povo aí, que não é porque é mulher que ela vai ser a vítima do assédio. Uma coisa que eu sempre, que já faz tempo já que eu me incomodo, é com a Lei Maria da Penha. Isso me incomoda demais, meu. Por quê? É só a mulher que agride o homem? Não necessariamente. Eu conheço casos de mulher agredir homem violentamente, mas não vai presa. Então, o tratar os iguais desiguais é normal no nosso país, tá? Quem mais, pessoal? Assédio moral é a pressão psicológica, Fátima. A pressão psicológica é um assédio moral, tá? Eu falei lá alguns lá, o exigir, o cobrar, diminuir, o vitimizar, sabe? Não tem muito, toda essa questão que ridiculariza o assediado, eu vou pôr a vítima, tá? Porque a gente está falando do ambiente laboral, mas a gente sabe que não existe assédio só no ambiente laboral. Existe assédio em todos os ambientes, tá? Em todos. Vai no restaurante, vai numa lanchonete, para você ver se você não passa, e presta atenção para ver se você não passa por situações de assédio. É complicado, gente. Então, não tem. Vamos ver aqui do Enio aqui. O que o Enio pôs aqui? Gritos, palavrões, Ana. Isso. No que se refere à criação do procedimento, à prevenção, ao combate do assédio, né? Então, Enio, boa pergunta. Ela é responsabilidade da CIPA. Mas a CIPA, ela faz parte daquela organização comercial, empresarial, seja lá o que for. Então, você precisa ter a estruturação. Primeiro, a empresa precisa dar possibilidade dessa criação, tá? Vou criar uma CIPA. Por quê? Porque a minha empresa tem tantos funcionários, ela trabalha dessa forma e tal, então, vamos lá, vai ter eleição da CIPA e tal, e aí é uma das exigências, é uma das atribuições da CIPA isso daí. Então, por exemplo, qual que é a atribuição? Vou tentar fazer uma comparação aí, Enio. Qual que é a atribuição do departamento pessoal? É fazer o registro na carteira de trabalho, certo? Mas é responsabilidade da empresa registrar o funcionário.
vai ser o DP, porque é o órgão, porque é o ambiente ali, o departamento que tem que fazer esses procedimentos, tá? Então, é a mesma coisa para o exame médico admissional. Mais um exemplo. Quem faz o exame médico admissional? É o médico do trabalho. Não é qualquer um que faz, né? Ah, mas e se eu não tiver o exame médico? Lá na frente você será responsabilizado pela ausência dele. Um exemplo que eu dou é, o cara entrou surdo, e você não viu que ele estava surdo, na hora que ele sai, ele fala que ele ficou surdo dentro da empresa. A hora que ele vai fazer o exame, realmente ele está surdo. Mas mostra que ele entrou surdo. Não teve exame médico admissional. Quem que vai responder? É o médico ou é a empresa? Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Vai ser a empresa que vai responder. Ela pode responsabilizar a CIPA, o médico, qualquer outro. Mas é o dever vigilando, elegendo. Ele elegeu esse responsável para isso. Então, é mais ou menos isso, tá?